Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E é um grande prazer estar aqui mais uma vez, trazendo um tema para a nossa reflexão. E o tema é este, né? O batismo de criança, o batismo infantil, é sustentado, é provado pelas Sagradas Escrituras? Que nós podemos tirar desta pergunta, né? Então, queria convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre isso hoje. Se as crianças têm necessidade de ser batizadas ou não, né? Porque por vários motivos. As pessoas dizem que as crianças não têm pecado, alguns dizem isso. Outros dizem que a criança não tem idade, né, para discernir, porque o batismo implica ter fé antes para depois ser batizado. Então, vamos entrar aqui nesse contexto bíblico, né? Depois, em outro vídeo, nós falaremos no contexto ali pastoral, o que é o batismo, como deve ser realizado o batismo, né? E como a Igreja Católica vê. Mas, primeiro, existem inúmeras pessoas que dizem que o batismo não pode ser administrado sobre crianças. Isso é uma grande falácia, nós iremos ver, e essa falácia é do protestantismo moderno, porque as igrejas históricas, como as igrejas presbiterianas, as igrejas anglicanas, as igrejas luteranas e outras igrejas consideradas, né, entre aspas, igrejas históricas protestantes, né? Ou seja, igrejas lá do início da Reforma. Porque só hoje, né, só durante alguns dias, alguns anos, é que sim, se colocou dúvida sobre o batismo de criança. Mas o que é que a Bíblia fala sobre o batismo e sobre o batismo de criança? Né? Vamos ver. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui da mesa, né? Então vamos lá. O batismo, em primeiro lugar, é uma ordenância, né? Uma ordenança, né? É também uma aliança. Então, quem ordenou o batismo para as crianças? Então vamos ver, né? Algumas pessoas tomam aqui Marcos, né? Algumas pessoas tomam Marcos como referência para dizer que não existe batismo para criança, né? Quando São Marcos escreve o Evangelho, aqui no capítulo 16, versículos 15 e 16, São Marcos diz que Jesus falou assim, né? Segundo a interpretação de alguns. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Então, as pessoas pegam de maneira muito limitada esses dois versículos de São Marcos para dizer que Jesus falou que o Evangelho só deveria ser administrado a quem cresce. Quem tivesse fé e desejasse o batismo, aí aquela pessoa deveria recebê-lo e não pelo batismo, mas pela fé era que deveria ser salvo, né? Como se a fé e o batismo fossem coisas totalmente distintas e separadas, quando na verdade o batismo é uma manifestação pública de fé, né? Então eles dizem: ide por todo mundo ide por todo mundo proclamar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aí eles dizem, então a criança, né, recém-nascida principalmente, não tem consciência para crer. Então ela não pode receber o batismo. E só pode ser salvo aquele que crê e for batizado.
Então não é possível que a criança seja batizada se ela não crê. Só, meus irmãos, que aqui existe uma peculiaridade, existe algo aqui que é preciso levar em consideração. É por isso que a Igreja Católica não se baseia a fé apenas na Bíblia, no sentido de que somente a Bíblia é a fonte de fé, a fonte de revelação. A Sagrada Tradição também é fonte de revelação. Por quê? Santo Irineu de Lyon vai explicar para nós que o evangelista São Marcos é discípulo de Pedro. E ele escreve, deixa por escrito aquilo que Pedro anunciou. Só que quando Marcos vai escrever o evangelho, ele não está escrevendo para os judeus. Marcos está escrevendo o evangelho para uma comunidade gentílica, para uma comunidade pagã. Está escrevendo o evangelho para os gentios. E o primeiro anúncio para os gentios, geralmente, é para pessoas adultas. Anuncia-se o evangelho, prega-se o evangelho, e o gentio ouve. E dali nasce a fé, mediante a graça de Cristo. As graças atuais que é dada a cada um. E ali a pessoa crê na palavra que foi anunciada a respeito de Cristo, crê no evangelho e pede o batismo. Isso aqui é para uma comunidade, para um povo gentio, um povo que não era conhecedor da tradição judaica. Porém, São Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, vai dizer o seguinte, fazendo aqui eco das palavras de Jesus. São Mateus já não escreve para os gentios. São Mateus escreve para o povo judeu. E o povo judeu era conhecedor da aliança, das alianças realizadas por Deus no meio do seu povo. Veja o que São Mateus coloca, versículo 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se deles quem? Dos apóstolos, falou: todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. E aqui Jesus diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Veja, fazei com que todas as nações se tornem discípulos. Como? Pregando, ele diz ao contrário, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que é batizado, aí ele diz, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, Marcos fala de anunciar. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus já fala que deve ser feito, aqui Mateus já fala que Jesus colocou que deve ser feito discípulos. E como deve ser feito discípulos de todas as nações? Primeiro, batizando-as e depois ensinando a observar todas as coisas. Então, a Igreja Católica, ela batiza adultos. Se você procurar aqui na internet, você vai ver pessoas adultas sendo batizadas. Eu mesmo, eu vou até procurar e vou deixar aqui na comunidade, vou deixar isso hoje na comunidade, o batismo de uma adulta, uma mulher adulta, mãe de filhos, que eu fui padrinho dela. Vou deixar a foto aí, né, para você ver na comunidade. E também, se possível, vou colocar aqui nesse vídeo, né, aqui, essa foto aqui. Né? Então, a Igreja Católica também batiza adultos que creram e foram batizados, como diz Marcos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a Igreja Católica batiza principalmente as crianças, a exemplo do que São Mateus pede, né? Que Jesus pede aqui por meio do agiógrafo São Mateus. Ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos. Meus irmãos, o batismo de criança não é limitado a se a criança crê ou não crê, mas os pais creem, os padrinhos creem. Aí você pode dizer, não, tem que ser a pessoa é que tem que crer. Pronto, então vamos lá. Vamos ver o que foi que disse Deus a Abraão, né? Abraão,
capítulo 17, versículos 9. Porque o batismo, ele é a nova circuncisão. Podemos assim dizer que o batismo é a nova circuncisão. Veja o que disse Deus a Abraão. Gênesis 17, versículo 9. Deus disse a Abraão: quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e a tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos, meninos, sejam circuncidados. E o que é a circuncisão? Se pegava o órgão masculino, puxava aqui, ó, essa pele que cobre a cabeça, a glândula peniana, se puxa aquela pele assim para frente e aqui faz um corte. E aquela pele que foi puxada, já tinha uma abertura circular, ela se torna uma aliança, um círculo. Isto é a circuncisão, que é para ser feita em toda criança, todo macho nascido depois de 8 dias. Nasceu 8 dias depois se faz isso. E Jesus foi circuncidado. Aqui está, São Lucas, Jesus foi circuncidado. João Batista foi circuncidado. Então veja, eu não estou dizendo que o batismo é a circuncisão. Eu estou dizendo que o batismo tem a mesma finalidade que a circuncisão tinha. E a gente vai ver isso. Então veja, devem ser circuncidados. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração. Eu pergunto a você, um menino que nasce com 8 dias de nascido, ele é obrigado pelos pais e é levado pelos pais ao templo, a exemplo de Jesus mesmo, que foi levado por São José e Nossa Senhora, para ser circuncidado. Esse menino, de 8 dias de nascido, ele crê na aliança que Deus estabeleceu com Abraão? Ele cria? Ele tinha fé? Ele não tinha fé, mas Abraão sabia muito bem o que estava fazendo. Abraão tinha fé. Os pais dos meninos tinham fé. Jesus, quando foi levado ao templo, Jesus tinha fé? Com 8 dias de nascido ele foi circuncidado? Não. São João Batista, quando foi levado ao templo para ser circuncidado, apresentado e circuncidado, ele tinha fé? Não. Mas Zacarias e Isabel tinham. Né? Então, ele continua. Tanto o nascido em casa, quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro, que não é da tua raça. Então aqui a gente já vê Deus abrindo a aliança, não somente para o povo judeu, mas também para outros que não fossem judeu. Isso significa dizer que o batismo é para todo mundo, certo? Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro, o escravo, na época. Minha aliança estará marcada na vossa carne, como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho, cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela. Ele violou minha aliança. Foi por isso que São Marcos disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado já está condenado. É por isso que aqui Deus está dizendo: olha, todo menino, homem, macho, todo macho que nascer na tua casa deve ser circuncidado. Aquele que não for será eliminado, não fará parte da aliança comigo. É isso que ele está dizendo. E a gente vai ver agora aqui Colossenses, né, para voltarmos à questão do batismo, fazendo uma comparação com a circuncisão. Né? A circuncisão não é o batismo, e nem o batismo é a circuncisão. Porém, o batismo é a circuncisão de coração, que substitui a antiga aliança da circuncisão. Veja o que diz São Paulo. São Paulo, que é judeu,
filho de judeu, nascido segundo a carne judaizante, e fariseu, mestre da lei, observador dos preceitos judaicos. Veja o que São Paulo diz, falando do batismo e colocando o batismo no lugar da circuncisão, mostrando que o batismo substitui a circuncisão. Colossenses capítulo 2, versículos 11. Eu vou falar do versículo 9, né, do 9 ao 12, para ficar um pouco mais fácil de compreender. Pois nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é Deus. Por isso lá em São Mateus ele vai dizer, todo poder me foi dado, nos céus, na terra e até debaixo da terra. E nele, em Jesus, fostes lavados, fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado, ou seja, todo poder, toda autoridade está nele e de toda autoridade. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Então ele tem toda autoridade. E é por isso que ele pode instituir uma nova aliança, não somente para adultos, mas para criança também. Versículo 11. Nele, em Cristo, fostes circuncidados, por circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desenvolvimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Aí ele diz, como a igreja ensina, fostes sepultado com ele no batismo. Com Cristo nós morremos no batismo. Também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, meus irmãos, Paulo deixa aqui muito claro que o batismo substitui, é a nova forma de aliança para se fazer parte do povo de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, vai dizer assim: circuncidais, pois, o vosso coração, e nunca mais reteceis a vossa nuca. Olha, circuncidai o vosso coração. Quando ele vai dizer aqui circuncidai o vosso coração, ele faz a mesma coisa que Jesus ordenou lá em Mateus 28, versículo 19. Veja, versículo 12, Deuteronômio 10, 12. Ele manda fazer tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Ensinar a observar todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos. Ele diz assim: e agora, Israel, o que é que Javé teu Deus te pede? Apenas que temas a Javé teu Deus, andando em seus caminhos, e o ame, servindo a Javé teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que observes os mandamentos de Javé e os estatutos que eu te ordeno hoje para o teu bem. Vê, é a Javé teu Deus, que pertence os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Contudo, foi somente com teus pais, que Javé se ligou para amá-los, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios. Como hoje se vê, circuncidai, pois, o vosso coração, e nunca mais reteceis a vossa nuca. Então, aqui já se fala de uma circuncisão do coração. No livro do Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, vai falar também da circuncisão do coração. Eu vou ler a partir do versículo 4 para ficar mais fácil a compreensão. Ainda que tivesse sido expulso para os confins do céu, e de lá te reuniria Javé teu Deus, e de lá te tomaria para te reintroduzir na terra que os teus pais possuíram, para que a possuas. Ele te fará feliz e te multiplicará mais ainda que os teus pais.
Aí, Javé é teu Deus, Javé é teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames a Javé teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e vivas. Então veja que no livro do Deuteronômio já se falava de uma circuncisão do coração, já se falava de uma aliança que não era mais feita na carne, no prepúcio, mas no coração, certo? E aqui já cai por terra toda a argumentação de dizer que o batismo não pode ser administrado sobre crianças, principalmente recém-nascidos, porque eles não têm fé. Não precisa que ele creia, precisa que os seus pais, que os seus padrinhos tenham fé, pois é uma aliança que Deus estabeleceu, assim como estabeleceu a circuncisão para a antiga aliança e estabeleceu para a nova aliança a circuncisão do coração. E talvez você diga assim: ah, Denis, mas esse argumento não basta. Por quê? Porque as crianças as crianças não têm pecado, né? Uma criança não tem pecado. O batismo é para a remissão dos pecados, né? Alguém pode dizer, mas a criança não tem pecado nenhum. Será mesmo que não tem? Vamos ver aqui, né, o que fala para nós o salmista Davi, né? O que é que diz Davi para nós no Salmo 50 ou no Salmo 51? O salmista Davi vai dizer se ele, quando criança, tinha pecado ou não tinha pecado. Porque tem gente que diz, não, a criança não tem pecado, então não precisa ser batizada, né? Então vamos ver Salmo 51 ou Salmo 50, dependendo da sua tradução bíblica, versículo 7. Vai dizer assim o salmista Davi: eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Veja, aqui Davi não está dizendo que ele nasceu no pecado porque a mãe dele cometeu o ato sexual e por isso ela pecou com o ato sexual. Não, o ato sexual não é pecado, meu irmão. Pecado é um ato sexual desordenado, fora daquilo que é a vontade de Deus, né? Mas o ato conjugal é querido por Deus. Senão Deus não faria o homem sentir prazer no ato sexual. Colocaria somente, vamos dizer assim, algum dispositivo que fizesse ele, no período em que a mulher estivesse fértil, fizesse o homem despertar, como por exemplo o cio dos animais, né? Você não vê os animais aí tendo relação sexual quando eles desejam, mas pelo contrário, eles têm relação sexual quando o cio, né, como diz o ditado popular, chega, o animal fêmea fica no cio e o macho sente, né, por um dispositivo ali o odor do cio e cobre a fêmea. Pronto, isso aí é uma ação natural da natureza. Mas o homem não foi feito assim. O homem foi feito de razão. E nessa razão, o homem tem um desejo sexual que ele administra, né? O homem deve administrar. E esse desejo sexual foi posto por Deus e tem prazer nele. O Catecismo da Igreja Católica diz, eu tenho até um vídeo aí, né, no meu canal, o casal católico pode desfrutar do prazer sexual, do prazer venéreo? Claro que sim. Deus quis e é parte do desejo de Deus que isso aconteça. Deve não somente desfrutar, mas como gozar desse prazer, né? Então, Davi diz, eu nasci na iniquidade, minha mãe me concebeu no pecado. Não é que ela cometeu um adultério e Davi nasceu, é porque ela já era pecadora, porque herdou o pecado original. E também Davi, né? Há exemplo aqui de Jó, né? É dito aqui no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 4, veja o que diz aqui, né? Veja o que diz no livro de Jó. Quem fará sair o puro do impuro? Veja, quem fará sair o puro do impuro? E o próprio autor diz, ninguém. Ninguém fará sair o puro do impuro. Ou seja, todas as nações, todas as gerações, desde Adão, depois da queda,
até o último que nascerá antes da volta de Cristo, nascerá no pecado original. Já é pecador desde o princípio. Veja o que diz também Jó, no capítulo 15, versículo 14 ao 16. Como pode o homem ser puro ou inocente o nascido de mulher? Então, como pode ser o homem puro ou inocente se nasceu de uma mulher? Se nasceu de uma mulher, já nasce com a geração do pecado original. É transmitido, né, o pecado original. Versículo 15. Até em seus santos Deus não confia, e os céus não são puros aos seus olhos. Veja, nem os santos, nem os seus santos Deus confia, e nem os céus, né? E os céus não são puros aos seus olhos. Aí ele diz, quanto menos o homem, detestável e corrompido, que bebe como água a iniquidade. Então ele vem dizer que nem o homem nascido, nem a mulher nascido é santo, porque já é pecador, já nasce no pecado. Então, meus amados irmãos, 2 motivos aqui pelo qual o batismo deve ser dado a crianças. E eu vou colocá-los fazendo um resumo do que eu disse até agora. Primeiro, porque é uma ordem do próprio Cristo, que tem poder e autoridade sobre os céus e a terra. E esta ordem não é somente para aqueles que ouvirem e crerem, é para todas as nações, todo aquele que os pais, com fé, a exemplo daquela aliança da circuncisão, leve o seu filho para ser batizado na pia batismal. E segunda coisa, toda criança já nasce no pecado. Não existe essa de dizer, a criança não tem pecado, por isso não precisa ser batizado. Toda criança já nasce no pecado. Então, que nós possamos compreender que o batismo é a nova circuncisão, a circuncisão do coração. Não é uma aliança feita na carne, mas no Espírito. Por isso, em Cristo nós somos batizados. Morremos com Ele pelo batismo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida também pelo batismo. Deus abençoe você. Fique na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esquece, dá uma curtida no vídeo aí. Eu tenho visto que as pessoas têm assistido os vídeos, né? Às vezes tem 300 visualizações, 400 visualizações, mas quando a gente vai ver, não tem nem 20 gostei. Então, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Compartilhe esse conteúdo 100% católico para nós colocarmos aqui na internet aquilo que é a verdade da fé católica e não o espantalho que é criado por tantas pessoas. Deus abençoe você.